Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada nós falávamos sobre as curas de Jesus, o cego de Betsaída, a exatidão dos domínios de Jesus sobre os fluidos, de manipular fluidos curadores. Falamos do paralítico, que os pecados dele estavam redimidos. Equivalia a dizer, já pagaste tua dívida. Quando o preso acaba de pagar sua pena, ele tem que ser solto, E a dos 10 leprosos também. Inclusive, teve um que Jesus comentou ainda, a tua fé te salvou e não te curou, porque todos os 10 foram curados. E somente um voltou para agradecer e louvar a Deus. Então, a tua fé te salvou. Os 10 haviam sido curados e somente um havia sido salvo. Dentro do capítulo 15 ainda, que temos bastante milagres para comentar a respeito de Jesus, falaremos hoje do item 18 ao item 25. As narrativas que iremos comentar hoje ocorreram todas elas num dia de sábado, dia consagrado ao descanso. Lá atrás, quando Moisés, deu os 10 mandamentos e deixou a lei, lembra de santificar o dia de sábado. A primeira revelação, ou seja, Moisés, em sua época, não existiam leis, não existiam parada, o pessoal trabalhava ininterruptamente. Então, Moisés, além de usar sua mediunidade para receber os 10 mandamentos, ele também foi um grande legislador. Para, vamos dizer assim, frear um pouco aquele povo, Moisés preparou a terra, arou a terra, e Jesus veio para semear. Em Marcos, no capítulo 3, 1 a 8, tem a passagem da mão seca, De outra vez, entrou Jesus no templo e encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. Eles observaram para ver se Jesus o curaria num sábado. Eles quem? Os doutores da lei, que acreditavam em Moisés, que tinham como o sábado santo que não podia fazer nada. E Jesus disse ao homem que tinha mão seca: levante-te, coloca ele no meio. Depois disse-lhes: é permitido em um dia de sábado fazer o bem ou o mal, para salvar a vida ou tirá-la? Jesus, em sua grandeza, em sua magnitude, não perdia oportunidades para ensinar, Ele percebeu que os doutores da lei queriam questioná-lo quanto à cura no sábado. Já em Lucas, no capítulo 13, 10 a 17, a passagem da mulher curvada também se dá em um dia de sábado. Todos os dias de sábado, Jesus não parava, ele ensinava numa sinagoga. E essa mulher curvada, ela possuída de um espírito que a punha doente já há muitos anos. Era tão curvada que ela não podia olhar para cima. Vendo-a, chamou Jesus e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs ao mesmo tempo as mãos, endireitando-lhe, e rendeu graças. Mas novamente o chefe da sinagoga, indagando-lhe por que Jesus continuava fazendo isso, curas num dia de sábado. Há 6 dias predestinados ao trabalho. Vinde nesses dias para ser curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando-lhe a palavra, disse: hipócrita, qual de vós não solta a carga do seu boi ou do seu jumento no dia de sábado, e não o leva água de beber? Por que não libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam? Por que não fazer o bem? Por que não praticar a caridade? A essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar as ações tão grandiosas. Naquela época, a maior parte das enfermidades eram culpas do demônio. Passou o tempo e ainda se confundem, entre possessos e doentes.
àqueles que não acreditam em espíritos inferiores, que não acreditam que acreditam em demônios, não acreditam em espíritos inferiores, né? E acabam confundindo obsessões como se fossem doenças patológicas. Sabemos que hoje que muitas dessas loucuras, desses casos que tem hoje, são devido a obsessões, não tem nada a ver com patologia. O paralítico da piscina está em João, capítulo 5, né, 1 a 17. Também, estando em Jerusalém, na piscina das ovelhas, onde em grande número se achavam deitados, cegos, doentes, coxos, e os que tinham ressecado os membros, todos à espera que as águas fossem agitadas. O que é essa agitação? Ali acreditava que quando o anjo do Senhor descia sobre a piscina e a água fosse agitada, o primeiro que nela tocasse seria curado. Dentre esses doentes, havia um homem que se achava muito doente há tanto tempo também. Jesus, vendo o doente, e profundo conhecedor da alma, perguntou se o mesmo queria ser curado. Ora, lógico que eu quero ser curado, mas eu não tenho como chegar à água primeiro. Quando ela é movimentada, sempre chega algum, porque eu tenho dificuldade de locomoção, então eu não consigo chegar à água para ser curado em primeiro, né? Chegar primeiro na água. Longe dele imaginar que Jesus iria curá-lo. Pois bem, Jesus curou num dia de sábado. Também o curou no dia de sábado. Veste que foste curado. Não tornes de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Por que ele estava acontecendo tudo aquilo? Porque ele havia feito alguma coisa e agora estaria recebendo. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque eles faziam essas coisas no dia de sábado. Então lhes disse, Jesus lhes informou, meu Pai não cessa de trabalhar até o presente e eu também trabalho incessantemente. Essa palavra piscina, como nós falamos, antigamente era conhecido como um lugar onde se criava peixes. Depois o sentido da palavra tornou-se extensivo aos locais de banho em comum, né? A piscina citada em Marcos é uma fonte natural que em certas épocas do ano jorrava com mais intensidade. Segundo a crença local da época, essa movimentação nas águas era curativa. E como Jesus ensinava sempre, aquele que ela acreditava que aquela água fosse curativa, ele era curado. Sua fé te curou. Por terem fé, alguns conseguiam sim serem curados. Mas Jesus, conhecendo o íntimo do doente, sabia o porquê daquela moléstia. E quando o curou, disse, para o futuro, não tornes a pecar a fim de que não te aconteça o pior. É a lei de ação e reação, causa e efeito. A doença que lhe ocorreu era a colheita do plantio indevido lá atrás. E Jesus jamais perdeu oportunidades de ensinar, de amar, seja nos dias de semana ou no dia de sábado. Leis que, tomadas aos pés da letra, ficam na práticas exteriores, né? E que a verdadeira piedade, está nos sentimentos do coração. E esse não fica se perguntando se é segunda, se é terça, se é quarta, se é sábado, se é domingo, para poder praticar o bem. Repetimos, meu Pai não cessa de trabalhar até o presente momento, e eu também trabalho incessantemente. O último item, o cego de nascença, está em João, capítulo 9, de 1 a 34. Tendo visto isso, Jesus cuspiu no chão, e havendo feito lama com sua saliva, ungiu com essa lama o cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significava enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo tudo. Mais uma vez a cura.
Jesus, através de seu magnetismo, havia dado a visão a um cego de nascença. E se o fez, era por necessidade ou merecimento daquele que o recebeu. Novamente, em um dia de sábado. Novamente, a reprovação dos adeptos daquele tempo da era de Moisés, ainda longe de entenderem a segunda revelação de Deus. Jesus, que não veio derrogar leis, mas colocá-las em cumprimento. Ao longo dos anos, quantas pessoas boas, envolvidas no mais puro amor ao próximo, praticaram curas? Quantos não foram taxados de feitiçaria? Até hoje tem isso. Lembra quando falamos de curas? Citamos o filme Predestinado, né? José Arigó. Quanto que não foi perseguido? O que ele fez? O bem ao próximo. Só fez o bem ao próximo. Ele cortava sem anestesia, dava pontos sem nenhum método visível de asepsia. Ele era feiticeiro? Lógico que não. Era uma pessoa que estava imbuído em ajudar o próximo e tinha amparo espiritual. Deus não desampara aqueles que querem fazer o bem. Também ele, José Arigó, trabalhava nos dias de folga, não tinha descanso. Praticar o bem não tem dia, não tem data, não tem local, não tem hora. Moisés, como nós falamos, foi necessário para preparar o povo para a vinda do Cristo. E esse veio para exemplificar a lei de amor. Que pecado cometeu Jesus de curar um cego em um dia de sábado? A lama que Jesus fez para curar o cego não era suficiente para tal. Se ela não tivesse imbuída do fluido curador que Jesus depositou nela, não curava. Sobre as curas, nós vimos que vários elementos, né? Entre eles a água, que é poderosíssima, pode receber qualidades muito mais poderosas quando o desejo de fazer o bem ao próximo depositada nela é os fluidos curadores. Assim como tomamos a água fluidificada dentro do centro espírita. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.